Então, quando de fato nós cremos em Cristo, Ele escreve o seu nome em nossas frontes. Claro que aqui, como que Ele vai escrever o nome dEle em nossas frontes? É o selo do Espírito. Fomos selados quando nós cremos no Senhor. O Espírito Santo, Ele nos sela. É uma marca do Senhor em nós, que nos torna dEle. O nome dEle está em nós. O nome, quando você fala nome, está se referindo à pessoa de Cristo. Nome é a pessoa. Se fala Sou Luiz, então o nome Seu Luiz reporta ao irmão Luiz. Mas essa canção é muito linda, né, irmãos? Uma canção de adoração, que a gente aprende a adorar o Senhor, reconhecendo quem Ele é, aquilo que Ele fez por nós. Quando nós então sabemos a letra da canção, se você fechar os olhos, você imagina aquele grande dia que refere lá em Apocalipse capítulo 7, que todos os seus santos estarão diante dEle com palmas na mão, louvando e adorando o Senhor. Irmão, isso é maravilhoso demais para nós que tivemos os olhos abertos, não para sermos religiosos, não meros evangélicos, crentes, seja lá, católicos. Não, nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Tudo isso, irmãos, é fruto do seu amor em nós. 1 João 3,1, que texto lindo que está escrito lá, né? Lá está escrito assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos feitos filhos de Deus. Irmãos, para que nós fôssemos tornados filhos de Deus, o preço que foi pago pelo Filho ao Pai, interessante, né? Essa dívida era nossa. Esse escrito de dívida estava na mão do Pai, e o Filho, que não tinha nenhuma dívida, ele se colocou como o fiador. Fiador é aquele que fica responsável pelas obrigações legais de uma outra pessoa. Ou seja, se eu não pagar, o meu fiador paga. Então Jesus, ele é colocado em Hebreus como o fiador. E nós, segundo o Salmo 49, versículos 7 e 8, a nossa dívida, o preço da nossa redenção é caríssimo. Ainda que eu seja um homem muito rico, todas as minhas propriedades, empresas, o homem mais rico do mundo, nem isto sanaria ou pagaria o preço da minha redenção. Mas, irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Ele é o meu fiador, o teu fiador, o nosso fiador. Nós não tínhamos condições de pagar essa conta, então Ele assumiu o nosso lugar. Eu vou pagar a tua dívida. Mas por que Ele foi meu fiador? Teu fiador, se Ele nos conhece, se Ele sabe que eu e você, quem que nós éramos, irmãos? Pecadores. Você sabe o que significa um homem no pecado? O homem, eu falo da humanidade, homem e mulher. Eu acho que não existe pessoa mais monstruosa na face da terra do que o homem sem Cristo, no pecado. Os feitos do homem, segundo Jeremias 5,28, diz que ultrapassa até os feitos do maligno. Tem um coração enganoso. A palavra vai dizer que desde Isaías 1:5 e 6, desde a planta do pé, a sola do teu pé, até o alto da cabeça, não há no homem nenhuma coisa sã, senão chagas lá, no hebraico ali, ela é bem profunda a palavra, chagas podres. Demonstra que o ser humano, ele é podre da cabeça aos pés, que nós não prestamos para nada, irmãos. Nós achamos na nossa presunção que prestamos para alguma coisa, mas nós não prestamos nem para esterco. Se você fizer uma aduba aí, colocar um pedacinho, corta uma pontinha do teu dedo e coloca lá, você estraga todo o adubo. Isso é fato verídico. Tem um irmão lá em Londrina, que ele tem uma fábrica, ele fabrica adubo orgânico. Ele disse assim: olha, um dia
eu cortei meu dedo, caiu um pedacinho lá, estragou tudo, foi um prejuízo muito grande, porque caiu um pedacinho só de pele humana. Nem o urubu consegue comer a carne humana. É terrível, irmãos. Agora, por que o fiador quis ser meu fiador, se ele sabia quem eu era, desde meu nascimento? Porque apesar de tudo que nós éramos, ele nos amou. Apocalipse 1:5 diz assim: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos purificou dos nossos pecados. Os nossos pecados, a palavra purificar significa tornar tão puro, mais alvejado do que a neve, do que a branca lã. Acho que a neve não existe uma brancura maior, mas quando aquele sangue de Cristo foi vertido no Calvário, os nossos pecados se tornaram mais brancos do que a neve. Sabe qual a cor do nosso pecado, né? Isaías 1:18 vai mostrar que é vermelho. E esse pecado, os pecados, se tornaram tão alvejados, foram alvejados, que se tornaram mais brancos do que a lã, do que a neve. Então, irmãos, temos que considerar quem é o nosso Senhor. Ele não apenas morreu porque o Pai quis que ele fizesse, embora a vontade do Pai. Hebreus 2:10 fala que o desejo do Pai era ter uma família de muitos filhos. E essa família que Deus quis constituir é para dar ao Filho, porque o Filho, ele é o amado do Pai. Então o Pai ama o Filho, seu único Filho. João 3,16 fala que Deus só tinha um Filho, o unigênito. Ele enviou o mundo para nos alcançar, porque era o objetivo do Pai. Porque quando Deus criou todo este universo, a coisa mais bonita do mundo que ele criou foi o homem, porque Jesus não poderia se relacionar ali com os peixes, com as galáxias, com todo esse universo, com as árvores, com as plantas. Deus deu vida a elas. Tudo que existe que tem vida, a fonte é o nosso próprio Senhor. Ele é a vida, e a vida para todas as coisas. Então, o que foi que aconteceu, irmão? Por que Ele nos criou? Nos criou para um relacionamento. Relacionar. Mas, e por que Deus permitiu que entrasse o pecado no mundo, lá no Jardim do Éden? Claro que Deus deu a Adão e Eva livre arbítrio. Irmãos, escute aqui com bastante atenção. Essa história de que o ser humano tem livre arbítrio é mentira. Ele pensa que tem, mas ele é escravo dele mesmo, escravo da sua vontade, do seu pecado. E Satanás, ele faz aquilo. Satanás usa tanto o homem no pecado, que ele faz a pessoa que está sendo induzida pelo diabo, ela faz coisas que traz muito prazer para ela. E Satanás conseguiu iludir essa pessoa de tal modo que ela acha que ela está fazendo aquilo que ela quer fazer, mas não é ela é uma pessoa escrava. Como é que nós sabemos que o homem não tem livre-arbítrio? Jesus, em João 8, ele disse assim: quem comete pecado é escravo do pecado. Onde que um escravo é livre para fazer o que quer? Irmãos, ou você e eu, nós somos filhos de Deus em Cristo, ou somos filhos de Satanás. Satanás, aquele bichão feio, não, que foi criado aí no terceiro século, segundo alguns estudiosos. Chifre, de rabo, de tridente, isso é invenção do homem. Lúcifer é o anjo mais lindo que Deus havia criado, é o sinete da perfeição, é o anjo de luz, é o anjo que tinha uma hierarquia e tinha o domínio sobre muitos anjos, mas ele quis ser igual a Deus. Por isso que aquela árvore do conhecimento do bem e do mal trouxe um estrago para o ser humano terrível. Vocês se lembram?
que a árvore do conhecimento do bem e do mal faz as pessoas agirem pelo certo e errado. O mundo age pelo certo e errado. O mundo tem uma ética. Embora o coração enganoso, as pessoas, vocês sabem que muitas pessoas fazem as suas falcatruas, as suas desonestidades, mas ela tem uma aparência muito boa, mas lá dentro ela sabe que não está bem. Então, quando Adão comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, o que nasceu no homem ali? Uma árvore do bem e do mal. Então o homem é bem e mal. Tem pessoas que querem fazer o bem, mas o mal habita nela, não permite. Então a pessoa se torna uma escrava dos seus próprios desejos, suas próprias vontades. Por isso que hoje em dia, quando alguém sabe mais do que você começa a denegrir aquela pessoa, porque ela está num nível superior a teu. Então a árvore do bem e do mal produziu nos seres humanos uma coisa chamada sabe tudo. Nós sabemos tudo. Mas na realidade, irmãos, esse é um engano que leva ao homem, como diz Provérbios, há caminhos que ao homem parece reto direito, mas o seu caminho é caminho de morte. E a palavra morte ali no hebraico é morte eterna, separado do Senhor para todo sempre. Já está neste mundo separado, porque segundo Isaías 59, versículo 2, a Bíblia diz assim, que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto para que ele não vos ouça. Então pecador, tem muitos pecadores que falam, mas eu também sou filho de Deus. É um engano terrível, irmãos. Estão totalmente iludidos. Por quê? A própria Bíblia vai trazer uma resposta para isso. Porque o seu coração enganado o iludiu. E ele vive uma vida de engano, na perversidade. E isso para ele está tudo certo. Irmãos, nós temos que agradecer tanto ao nosso amado Senhor, porque Ele veio até nós. E você e eu tivemos o privilégio, irmãos, um privilégio incomparável, incomensurável, de poder ter os olhos abertos pela graça, para crermos que Jesus Cristo veio pagar o meu e o seu preço, e foi ali na cruz do Calvário, que Ele pagou toda a nossa conta. Como é que nós sabemos disso? Em João 19:30 Ele disse assim, lembra? Pois estava tudo acabado, Ele deu um grito. Como que Ele gritou, irmão? Eu acho que Ele talvez exerceu ali as suas últimas forças, levantou a cabeça e disse para o Pai, está consumado. Ele morreu, mas nós estávamos nele, nós também morremos com Ele. Então a conta foi paga, o fiador pagou o preço do meu e do seu pecado. Irmão, isso é motivo de louvar, de agradecer ao Senhor. Quando cremos neste fato, irmãos, nós fomos mortos com Ele, fomos enterrados, porque o pecado tem que ser enterrado. Fomos sepultados juntamente com o Senhor Jesus. Quando tiraram Jesus da cruz, colocaram Ele numa sepultura, num túmulo, nós estávamos ali em Cristo, nós fomos até o Hades, porque Ele foi lá também. Nós, uma vez que fomos unidos a Cristo, na semelhança da sua morte, nós nunca mais, irmãos, seremos desligado dele. Não tem possibilidade, a não ser que você não creu. Agora, toma cuidado em você achar, porque você conhece o Evangelho, você conhece que você foi morto com Ele, você sabe que foi sepultado com Ele, você sabe que foi ressuscitado com Ele, e isso não é uma verdade na sua vida, só está no campo das ideias. É um perigo terrível de dimensões eternas. Eu vou dizer uma palavra para você aqui. Se a tua inclusão, a tua identificação, a tua união com Cristo, na sua morte e ressurreição junto com Ele, se não for verdade na sua vida, você está correndo risco de morte eterna. Risco de morte eterna. Então, irmãos, muito cuidado com isso.
Vamos levar o nosso cristianismo mais a sério. Cristo, Ele é a nossa alegria. Irmãos, Ele tem tanto para nos dar. Dele mesmo, porque o Pai já nos deu tudo. Eu fico tão indignado quando eu vejo assim, pregadores dizendo o seguinte, quando eu leio livros, Deus tem o melhor para a sua vida. O melhor para mim e para a sua vida, Ele já nos deu, que é Cristo. Ele nos amou de tal maneira. Essa palavra tal maneira, o profeta já havia interpretado para nós, lá em Jeremias 31, versículo 3. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade eu te atraí. E lá em Oséias 11, versículo 4, o profeta diz assim, que essa atração foi com cordas humanas, foi com laços de amor, cordas humanas, aqueles braços estendidos lá na cruz, nos atraindo, puxando a humanidade no seu corpo. Por que Ele atraiu a todos? Lembra do texto, como é que está escrito lá? E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Por quê? Porque em Romanos 3, 23 está escrito assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, a morte de Cristo foi para todos, mas nós sabemos que nem todos irão crer. É os eleitos de Deus, que Ele sabia desde a fundação do mundo quem iria crer e quem não iria crer. Não é que Deus separou aqui o irmão Francisco porque ele não tem bigode e condenou o irmão Gabriel porque ele tem barba. Não é nesse sentido. Ele já sabe, na sua presciência, na sua onisciência, aqueles que irão crer e aqueles que não irão crer. Aqueles que iriam crer, por exemplo, se você crê no Senhor, você é um eleito de Deus em Cristo. Porque o eleito de Deus é Cristo. Deus elegeu o seu filho, varão. Então, para que cremos que fomos colocados nele, atraídos nele, nós temos que estar em Cristo, no varão eleito de Deus. Então, e a morte foi para todos. Por isso que 2 Coríntios 5,14 diz assim, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram, todos os que creram, que esse todos está o seu nome, que participaram da morte de Cristo, porque a morte de Cristo lá na cruz foi uma morte participativa, onde todos participaram. Ele literalmente foi crucificado, nós pela fé estávamos nele. Então primeiro Ele veio fazer um contrato conosco, olha, eu vou para a cruz, mas pela fé você vai estar comigo naquela morte. E então tantos textos da palavra vai dizer isso. 2 Timóteo 2,11 fala assim, fiel é essa palavra, se já morremos com Ele, queremos que também com Ele viveremos. Então vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, em Hebreus capítulo 3, versículo 1. Hebreus 3, verso 1. Vamos ler o versículo 1, apenas o verso 1. Hebreus 3, versículo 1. Esse texto de Hebreus aqui é um texto que me chama muito a atenção, porque ele não fala que nós somos crentes, não fala que nós somos evangélicos, não fala que nós pertencemos a alguma denominação. Ele diz assim, Hebreus 3, 1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Queridos, vocês se recordam daquele precioso texto de Efésios 2, versículos 5 e 6? Lá está escrito dessa maneira, estando vós mortos em delitos e pecados, nos deu vida ou nos vivificou juntamente com Ele, pela graça sois salvos, mediante a fé, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nesse versículo 1, aqui, irmãos, mostra a vocação de todos nós.
vocação celestial, preste atenção que ele não está dizendo uma vocação que é dentro das nossas funções no corpo de Cristo. Alguns têm o encargo da parte do Senhor, uma vocação para dar aula para as crianças, outros para evangelistas, outros para o dom de orar, o dom de curas. Isso aí, irmãos, são as vocações que o Espírito coloca em nós. Mas esta vocação celestial aqui, entenda que ela é para todas. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente. Então, irmãos, quero que você entenda uma coisa aqui muito importante. Que esta, em primeiro lugar, esta é a nossa vocação, e ela é celestial. Em outras palavras, nós somos chamados para Ele, para a glória dEle. Vocês se recordam de 1 Pedro 5, versículo 10? Que o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou, a sua eterna glória. A sua eterna glória, o que significa? A sua eterna presença. Para viver diante dEle. Irmãos, nós não temos noção. Talvez, irmãos, nós não levamos nosso cristianismo muito a sério, porque nós não sabemos o que significa uma vida de intimidade com o Senhor. Irmãos, você já experimentou passar tempo diante dEle, não fazendo petições, mas tendo aquele tempo de intimidade com Ele? Naquele instante, como aqui estamos nesse último canto, eu creio que se você adorou o Senhor Espírito em verdade, irmãos, não tem como o nosso coração transbordar de alegria, porque a presença dEle, ela é manifesta em nós, quando nós cantamos louvores ao Pai. Ele disse lá em Hebreus capítulo 2, cantarei louvores no meio da congregação. Cristo é a nossa vida. Ele se alegra quando há um profundo louvor que flui do nosso coração em verdade, em espírito. Adoração verdadeira, Deus procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Em verdade, a palavra verdade no original significa em realidade espiritual. Maravilhoso demais. Então, nosso privilégio é grande. Então, como nós não vamos nos alegrar a ponto do nosso coração transbordar de júbilo? Porque na presença dEle há uma alegria completa, há uma alegria plena, há uma alegria que não tem como vazar. É uma alegria que nós iremos nos alegrar em meio às tribulações, como o apóstolo Paulo escreveu, lá quando ele estava preso numa prisão romana. Sabe o que ele disse lá? Imagina como era a prisão daquele tempo, irmãos. Não tinha latrina, era fedorenta, era uma prisão onde tinha ratos, a alimentação era um caldo ali, que as pessoas ficassem presas ali 2, 3 meses, ela emagrecia a ponto dos seus ossos ficarem à vista. E sabe o que Paulo escreveu ali? Ele disse assim, alegrai-vos no Senhor, Filipenses 4:4, outra vez digo, alegrai-vos. Alegrai-vos é um imperativo. Nós sabemos que isto aqui não partiu do próprio apóstolo Paulo, mas da vida de Cristo que habitava em Paulo. Isso significa viver uma vida celestial na terra. Irmãos, nós hoje estamos aqui literalmente. O que nos impede para então contemplarmos a majestade do Senhor, a glória do Senhor, a presença dEle com os nossos olhos nus? Porque a Bíblia diz que os nossos olhos contemplarão o Senhor na sua formosura, em toda a sua beleza, em toda a sua majestade, em todo o seu poder. Entende? Então, é o nosso corpo, é a nossa carne ainda, que nós estamos, o nosso espírito e a alma está presa a este corpo. O apóstolo Paulo tinha uma convicção tão grande, ele dizia o seguinte, 2 Coríntios 5:8, estamos em plena confiança, ali expressa uma convicção, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Que maravilha, irmãos, porque nós temos essa segurança em Cristo Jesus. É uma segurança, irmãos, que ninguém pode tirar de nós.
Estamos ligados ao nosso amado Senhor Jesus. Então, a nossa vocação é celestial. Agora, irmãos, vocação celestial é o que nós devemos considerar. Porque essa palavra aqui, que aparece aqui em Hebreus 3:1, vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Jesus é aquele que é para mim e para você a porta para que nós possamos ter um relacionamento de comunhão com Deus o Pai. 1 João capítulo 1, versículo 2 e 3 vai mostrar que aquilo que temos visto e ouvido, aquilo que as nossas mãos, João escrevendo, apalparam com relação ao verbo da vida, nós estamos anunciando para vocês, para que vocês também se alegrem conosco, para que vocês também tenham comunhão conosco. E aí ele diz aqui no versículo 2, 1 João 1:2, e a vida se manifestou e nós a temos visto. Irmãos, presta atenção, João contemplou o verbo da vida, como aqueles discípulos e aqueles irmãos que o viram depois da ressurreição, mais de 500 irmãos. E a vida se manifestou e nós a temos visto, dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Agora, olha o versículo 3, 1 João 1:3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente, aquela mesma comunhão que João teve com o Senhor Jesus, para que, ele está dizendo para nós, que nós igualmente mantenhais a comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Você vê aqui, irmãos, que Jesus Cristo é aquele que é a porta do templo para nós. E agora, o que é mais maravilhoso saber ainda é que eu e você, nós somos o templo do Espírito de Deus. Nós somos habitados por Deus o Pai. 1 Coríntios 3, versos 16 e 17. Porventura não sabeis que o vosso corpo é santuário de Deus? Irmãos, para pensar nisso. O meu e o teu corpo, se você creu que morreu com Ele e ressuscitou com Ele, o meu e o teu corpo é santuário de Deus. E que se alguém destruir o santuário de Deus, que sois vós, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que somos nós, é santo. Você não é crente? Você é um santo em Cristo Jesus. Efésios 1, versículo 4, está escrito assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para serdes santos. E Hebreus 12, 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você é crente ou um santo? Se você não for santo, você nunca vai ver o Senhor. Como que eu posso ser santo? A Trindade vem morar dentro de nós. Esse Deus que é 3 vezes santo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, vem morar dentro de nós. Se nós somos filhos de Deus, eu sei que o teu filho e tua filha, eu sei que é pai, a tua filha e teu filho parece com você. Ele tem as características tuas, tem um jeito teu. Uns puxou o pai, puxou a mãe, mas está tudo ali dentro do pacote. É tudo cobra, é tudo pecador, tudo gente mentirosa, gente falsa, é tudo gente que não vale o feijão que come, mas é as pessoas que Deus amou e trocou a natureza, trocou o velho coração por um novo coração. Irmãos, a Bíblia fala muito pior, é que eu dei aqui uma massageada no ego de vocês ainda. A Bíblia chega a dizer que nós somos menos do que nada, e nós achamos que é alguma coisa, né? Dentro de poucos dias você vai estar diante de Cristo.
Eu espero, irmão, que você não escuta aquela palavra: apartai-vos, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Eu quero que você escute aquela palavra: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Oh, bendita palavra! Imagina quando abrir os livros, lá vai ter o livro da vida e os livros, os teus atos negativos diante do Senhor. Os anjos farão essa leitura. Vai estar o Rei Jesus, Deus Pai Todo-Poderoso. Vai ter um julgamento. Você não está fora dele. Este tribunal é um tribunal inevitável. Você queira ou não queira, você vai estar lá. Aqueles que estão no inferno hoje serão tirados do inferno, diz a Bíblia, e serão trazidos para o dia do julgamento. Confessarão que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai, e aí sim eles serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Misericórdia. E serão atormentados pelos séculos e séculos, nunca mais sairão de lá. Por quê? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Quiseram desfrutar os prazeres dessa vida, não o prazer que vem de Deus. Os prazeres dessa vida, Hebreus vai dizer, capítulo 11, são prazeres transitórios do pecado, que acaba. Mas o prazer de Deus é eterno. De novo vou citar aquele texto, Salmos 16, versículo 11: na tua presença, a plenitude de alegria, à sua direita, delícias perpetuamente. Temos que experimentar, irmãos, esta alegria que é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ele veio a este mundo para nos dar uma nova vida. Então, essa palavra aqui, considerai atentamente, ela é muito interessante. Considere Jesus. O que isso significa, irmãos? Esse é o pensamento central aqui do versículo 1 do capítulo 3 de Hebreus. Considerar atentamente no grego significa kataneo, katenel. O que significa essa palavra katenel aqui no grego? Que implica uma contemplação profunda e cuidadosa. Considerai. Considerai. O autor exorta a mim e a você para nós refletirmos de forma séria sobre quem é Jesus, aquilo que Ele é, aquilo que Ele fez. Estão me compreendendo, irmãos? Muitos dizem: eu estou meditando na palavra. O que é meditar? O que é meditar na palavra? Quando às vezes a gente vê pessoas assim: eu meditei muito na palavra de Deus, está procurando a nossa admiração. Mas quando a gente fala: o que você meditou na palavra? Não, eu li um texto, sabe, foi muito bom, até inclusive eu vou usar na minha célula. Você não meditar na palavra? Meditar na palavra é você passar tempo com a palavra. É igual você comer uma refeição bem gostosa. Hoje eu comi uma refeição muito gostosa, mas preciosa. Que coisa, aquele pratão, sabe, assim, bem caprichado mesmo, que falei: nossa, hoje estou satisfeito. Mas a gente volta a ter fome depois. Agora no Senhor não vamos ter mais fome. Fome de significado. Então, queridos, meditar na palavra é refletir sobre o que Cristo é e o que Cristo fez. Quer ver só? Vamos ver um texto aqui para vocês compreenderem melhor. Vamos lá no Salmo 19. Nós cantamos aqui parte do Salmo 19 hoje, mas vamos aqui no Salmo 19, o versículo 14. Acho que é o último versículo. Salmo 19, versículo 14, para nós entendermos um pouquinho da meditação. Observa aqui o que é meditação. Aqui, qual que é o resultado dessa meditação? Diz assim o versículo 14: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Lembra de Josué 1, versículo 8? Medita na palavra desta lei dia e noite. Meditar.
de manhã, tarde e noite, dia e noite. Agora, qual que é o resultado da meditação? O que vocês acham aqui que o salmista, esse é o Salmo de Davi, o que vocês acham que Davi encontrou aqui na sua meditação com o Senhor? Está aqui no versículo. Ele disse assim: as palavras dos meus lábios. Queridos, isso aqui é tudo fruto da meditação da palavra de Deus. Primeiro, o versículo 1 começa dizendo o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. De onde que Davi soube isso? Das suas meditações. Davi sempre pegava o seu banquinho, ele escreveu isso em alguns salmos, escrevia, ele estava contemplando as estrelas, todo esse universo, tudo falava de Cristo, tudo falava dele. Algum tempo atrás nós meditamos aqui sobre o Evangelho escrito nas estrelas, muito interessante. Então, ele pôde entender uma coisa interessante no versículo 7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Não é o doutor em teologia, esses aí são todos uns cabeça oca. Leandro Carnal, eu estou falando aqui porque ele promulgou isso, ele se declarou: eu sou um ateu. Eu acho que ele coloca todos nós aqui no bolso, o Leandro Carnal, em conhecimento da Bíblia, mas ele não crê. Ele diz que quando ele morrer, vai acabar a sua existência. Está radicalmente enganado. Porque Deus disse em 1 Coríntios que nenhum homem neste mundo conhecerá Deus, lendo a Bíblia, pela sua própria sabedoria, pelo seu próprio intelecto, pela sua própria inteligência. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Agora, que loucura da pregação que é esta? Certamente a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Aprove a Deus revelar seu Filho em mim, é por revelação. A revelação das tuas palavras, diz o salmista, no Salmo 119, verso 130, esclarece e dá sabedoria aos simples. Então, versículo 9, o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre, os juízos do Senhor são verdadeiros. Agora, olha o 10, são mais desejáveis do que o ouro. Por que Davi escreveu isso aqui, irmãos? É fruto de uma meditação na qual ele tinha experimentado. É na nossa meditação que vamos experimentar o Senhor em realidade espiritual. Não, lenda, tem pessoas que lê a Bíblia aí 5, 6 vezes por ano. Não é errado, é até louvável isso. Mas quanto tempo você meditou na palavra? Às vezes, irmãos, vou dizer algo muito sério para os irmãos aqui, baseado nos ombros dos irmãos do passado. Eles meditavam tanto na palavra, pregavam um texto, meditava tanto na palavra de Deus, mas meditava tanto naquela palavra, e passava horas meditando naquela palavra ali, que a convicção deles era uma convicção tão palpável, a ponto de a fé deles ser mais concreta do que esse prédio de concreto aqui. Fruto da meditação. Então ele experimentava o Senhor. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Ele não poderia, irmão, escrever isso se ele não experimentasse isso em realidade espiritual. Entende, irmãos? Jesus veio cheio de graça e de realidade espiritual. Agora, versículo 14. Então ele conclui dizendo o seguinte: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha. Olha o fruto da meditação. Ele encontrou o Senhor que era rocha minha e redentor meu. Irmãos, como que
Davi pôde escrever isso se não foi fruto de uma meditação? Ele teve a revelação porque ele buscava na lei do Senhor Cristo, e o Senhor se revelou a ele. Você percebe que muitas vezes nós vivemos um cristianismo automático? Eu já criei, para mim também. Não, não é assim não, irmão. Perseverar em seguir o Senhor por onde quer que Ele vá. Seja nos momentos bons, vamos seguir o Senhor. Seja no caminho da cruz, vamos seguir o Senhor. Mas, irmãos, nós não nos importamos. Você sabe como é que nós vamos ser conhecidos diante do Pai e por este mundo? Não é pelo quanto que nós lemos a Bíblia, não é pelo quanto que nós oramos, não é pelo quanto que nós frequentamos uma comunidade, uma assembleia. É quando nós amamos os nossos irmãos. Jesus disse assim, João 13, versículo 34, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ele diz no verso 35, nisto o quê? Quando nós amarmos uns aos outros, todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. É na prática. Agora, irmãos, como é que nós vamos amar os nossos irmãos? De que maneira? Chegar, igual tem muitos que falam assim, olha para o teu irmão e diz que você ama ele. Isso é hipocrisia. E eu não falo, se eu não amar o irmão, eu não vou falar que eu amo, que é uma mentira. Às vezes a gente vai pregar fora, fala para o teu irmão que você ama ele. Eu te amo. Que coisa mais, que cara mais lambido. Você tem coragem de falar isso, irmão? Mas que você não ama seu irmão, falar para ele que você ama, é falsidade, é uma farsa. Agora, quando você ama, e para que a gente possa amar os nossos irmãos, temos que caminhar juntos, estar na mesma canga, temos que nos relacionar com os nossos irmãos. A gente vem para cá, escuta a mensagem, a palavra de Deus, louvamos o Senhor e vamos embora. Isso aqui, irmãos, não é ter comunhão com os irmãos. Durante a semana, cria vínculos com os teus irmãos. Chama o teu irmão para tomar um café na tua casa. Fala, irmão, eu queria orar com você, quero te conhecer melhor. Eu quero... Às vezes nós fazemos almoço aqui, as pessoas vêm para encher a pança, né? Mas não é o objetivo encher a pança. É um pretexto. É válido comer também. Mas o objetivo qual é? Para que os irmãos se relacionam. Se relacionam. Agora a gente vai lá, senta na mesa, a gente come tanto que não conseguimos nem levantar para ir na outra mesa, para dar um abraço no irmão, para sentar com ele, para conversar. Isso que é gostoso, irmão, conversa gostosa. Igual você sai para uma pescaria aí, leva a tua família, convida mais um casal. Você é cristão, para eles verem Cristo em você, conversa com eles. Fala de Jesus para eles. Pega um peixe, pega o maior peixe aqui, é de presente para você, irmão. Não é assim, Éder? Eita! O irmão falou, puxa vida, o cara gosta de mim mesmo, hein? Aí você vai ganhar aquela alma para Cristo. Sem vínculos não tem relacionamento, irmãos. Se você não criar vínculo com o Senhor, você não vai amar teu irmão. Você só vai amar o seu irmão quando você descobrir qual é a necessidade dele. Como é que você foi salvo? Ele só quer uma coisa de você, que é uma necessidade. Nós temos essa necessidade, mas só que nós não sabemos que temos. Nós achamos que essa necessidade serão supridas com outras coisas. Agora Deus disse para mim, para você, eu quero lhe salvar, mas eu quero que você tenha uma necessidade. Qual que é a necessidade que Ele quer que nós saibamos que nós tenhamos? Sede. Se você não tiver sede dEle, não vai ser salvo nunca. Quer ver? Abra Isaías 55, verso 1. Isaías 51, versículo 1. 55, versículo 1. Interessante que o chamado aqui é para todos.
Esse aqui você pode pegar esses versículos e comparar com aquele de João 12:32 também. Diz assim: o Espírito Santo gosta dessa admiração, né? Olha o que ele diz aqui, Isaías 55, verso 1. Todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde também. Comprai e comei, sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Vinho aqui na Bíblia é um símbolo da alegria, e leite aqui fala da natureza animal. E ele fala assim no versículo 2: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Mas satisfaz. Normalmente quem tem dinheiro tem um certo poder, né? Dá uma certa satisfação. Mas Paulo fala: cuidado com a instabilidade das riquezas. Não satisfaz. Olha que o Espírito Santo está dizendo para mim e para você aqui na parte B do versículo 2: ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Que prato que é esse? Jesus. Versículo 3: inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ele gosta de fazer convite ao Espírito Santo. Vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Porque a nossa alma está morta. Porque convosco farei uma aliança perpétua. Aleluia. Não é você que vai fazer aliança com Ele, é Ele que vai fazer uma aliança com você. E essa aliança foi feita em Cristo. Tirarei de vocês os vossos pecados, as vossas iniquidades. Tirarei de vocês o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e fareis que andeis nos meus estatutos, observeis os meus juízos, estatutos. Presta atenção aqui, irmãos. Farei com vocês uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Ele continua dizendo: eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Você sabe aqui, irmãos, que Davi, ele era uma figura de Cristo. Deus o deu aos povos, para ser o governador e príncipe dos povos. Agora, olha o 5: eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Então, depois de tudo isso, ele pode fazer outro convite para mim e para você no versículo 6: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Irmão, nós temos necessidade dele. O salmista 42, ele disse assim: a minha alma tem sede do Deus vivo. Aí Davi, a ânsia de Davi era igual ao do apóstolo Paulo. Ele disse assim: quando irei, me apresentarei diante de ti? Quando? Nós estamos falando assim hoje, né? Senhor, quando o Senhor vai voltar? Senhor, quando você vai voltar? Sabe o que Ele está dizendo para nós? Até quando vocês não vão ficar sem estar preparados para a minha volta? Hoje falamos sobre os 144 mil do Antigo e do Novo Testamento. Quando esse número estiver completo, os maduros teleios de Deus, Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Assista, quem não veio pela manhã, assista o estudo hoje, irmãos. O Senhor trouxe grande revelação no nosso coração sobre os 144 mil. Muito interessante, porque eu sei que muitos dos filhos de Deus vão ficar.
para ser secados na grande tribulação, porque estão muito molhados hoje. Aquela erva, ninguém pode colher uma soja que não amadureceu, ela tem que estar seca. É isso, Éder? Ressecada, resseca, não sei, pronta para a colheita. Quando a plantação do Senhor na terra estiver pronta, seca, ela será colhida para habitar com o Senhor nos mais altos céus, estarmos para sempre com o Senhor. Isso é maravilhoso demais, irmãos. Então, vocês perceberam aqui que Ele quer e deseja que nós tenhamos, então, tão somente sede dEle. E essa sede, irmãos, cuidado, porque o mundo tenta sufocar, entulhar os nossos ouvidos, os nossos olhos, porque como que nós nos alimentamos a nossa alma? Pelos ouvidos e pelos olhos. Ouvidos e olhos. Nós comemos, estamos comendo constantemente pelos olhos e pelos ouvidos. Você tem que ler lá quando Isaac começou a desentupir os poços que Abraão ele tinha feito. Depois eles entupiram, ele estava lá desentupindo aqueles poços para beber água fresca. Irmãos, nós nos alimentamos todos os dias de tanta porcaria, de alimentos que não faz bem para a nossa alma, irmãos. Coisas mundanas vai entrando, de repente você está num laço, preso numa teia de aranha, vai ser muito complicado. O Senhor não quer isso para nós, irmãos. Nós temos responsabilidade em seguir o Senhor, ou então, você não quer seguir o Senhor, Ele não força você a seguir o Senhor. Sabe o que você faz? Se não quiser seguir o Senhor, pega uma enxada, alguma coisa, um monte de semente, vai plantar batata. Vai viver a tua vida do jeito que você quer, mas tenha convicção que tu irás passar a eternidade no inferno. Irmãos, é tempo de nós nos despertarmos do sono. Vai alta a noite, vem chegando o dia. Então, queridos, aquela palavra considerar, ela é muito interessante. Por outro lado, essa mesma palavra considerar não tem a sua origem grega, mas sim latina, sendo derivada de com, que significa junto, e sidus, que significa estrela. É de onde nós temos a palavra, quando fala lá em Hebreus 3:1, considerai atentamente o apóstolo sumo sacerdote das vossas almas, Jesus. Considerar, a ideia ali é uma ideia astronômica. É igual quando fala considerai atentamente Jesus, é como nós pegássemos um telescópio muito grande e colocássemos, olhássemos para Ele, tentar buscar o Senhor nas estrelas para ver se encontra Ele. Não, mas claro, nós vamos encontrar na Sua palavra, vamos encontrar na nossa meditação, na nossa intimidade com Ele. Ele está lá no quarto nos esperando. Todas as vezes que você vai para aquele lugar recluso, Ele está ali, Ele está em nós, Ele habita em você e Ele vai ter comunhão conosco. Ele anseia por isso, irmãos. Nós que somos negligentes, nós que de fato perdemos tanto tempo com tanta coisa. Então, essa mesma palavra aparece ali, por isso que Hebreus 12:2 diz assim: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Essa é a ideia de considerar atentamente Jesus, de olhar, de contemplar. Isaías 45:22 diz assim: olhai para mim e sede salvos. Isaías 45, versículo 22. Então, queridos, graças ao Senhor, que nós vivemos uma vida celestial com Ele, pela fé. Lembra de Colossenses 3:1? Se ressuscitaste juntamente com Cristo, e nós ressuscitamos juntamente com Ele. Colossenses 3:3 fala, porque vocês morreram e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Nós já estamos lá, vivendo uma vida celestial com Ele. Buscai as coisas que são do alto, não as que são aqui da terra, porque vocês morreram. A vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Agora, irmãos, a Bíblia vai dizer que nós somos neste mundo peregrinos e forasteiros. Se somos peregrinos aqui neste mundo, significa que nós não somos mais deste mundo. Jesus nos tirou, lembra? Colossenses 1:13, Ele nos libertou do império das trevas. Este mundo é o império das trevas e tem seu imperador Satanás.
Jesus, Colossenses 1,13, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É onde nós estamos agora, irmãos. Vou ler para vocês o último texto. Abram comigo em Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. Nós vamos encerrar aqui tendo uma palavra de oração. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. Olhe que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, irmãos. Pois a nossa pátria está no céu. Você sabe o que é pátria? O que é pátria, irmão Francisco? O que é pátria? Pátria é o lugar da nossa habitação, onde nós moramos. Pela fé nós morremos com Cristo, estamos com Ele lá, mas nós estamos aqui. O Senhor Jesus literalmente está nos céus, mas pela fé Ele habita no coração de todo aquele que creu. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Pois a nossa pátria, a nossa cidadania, a nossa cidade, a nossa morada está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação. Por que o nosso corpo é de humilhação? Hoje aqui os novinhos estão bem bonitinhos, né? Lindos e lindas. Cada dia que passa, teu corpo está se corrompendo. A alimentação má, está inchando, as doenças vão te pegar, teu corpo vai começar a envelhecer, fazer uma harmonização, né, facial. Não adianta, logo vai envelhecer tudo, porque a lei da gravidade puxa você para a sepultura. Aí você não resiste, o coração começa a enfraquecer, aí ele pifa. Ei, irmão, se você crer no Senhor, você vai desfrutar de uma alegria indizível. Mas se você não creu no Senhor Jesus, você vai passar a eternidade rangendo os dentes, sendo atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Corpo de humilhação, Ele vai transformar o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Oh, irmãos, eu posso ler só mais um versículo? Prometo. João 14, versículo 3. Aqui é o Jesus, o nosso amado Senhor, dizendo: nós já estamos lá, mas Ele vai vir buscar não o mundo, vai buscar a sua igreja, o seu povo, o povo que creu. Ele diz assim, versículo 2 e 3, João 14, verso 2 e 3. Olha Jesus dizendo, irmãos, aqui são palavras que saíram dos lábios do próprio Senhor Jesus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Agora, olha o 3. E quando eu for e vos preparar lugar, aleluia, voltarei. Ele vai voltar, irmão. Voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Amém, queridos? A palavra de Deus é maravilhosa, né? Enche o nosso coração de alegria. É algo assim que, oh glória, temos que ter um maranata verdadeiro. Ora vem, Senhor Jesus. Amém, vamos orar. Pai, graças te damos pelo maravilhoso privilégio de podermos reunirmos debaixo do santo nome do teu Filho amado, nosso amado Senhor Jesus, para ouvirmos a tua palavra e ouvirmos a tua palavra, Pai, que a tua palavra ela seja retida em nosso coração, porque tu mesmo disse que se nós amarmos a ti, guardaremos a tua palavra e tu nos amaria e tu tua trindade, o Pai e o Filho, viria para nós e faria em nós morada. Pai, cumpra essa verdade em nossos corações. Pai, se houver alguém que não ama o Senhor, coloque este anseio, esse desejo, essa sede
no coração de cada um de nós para amarmos o Senhor, para desejarmos o Senhor. Ó Pai, em Ti nós estamos tão seguros. Tu és a nossa vida, vida eterna, esta vida abundante, essa vida cheia de sabedoria. Pai, nós colocamos nas Tuas mãos o próximo ano que virá. Graças Te damos, ó Pai, por este ano que está se findando, e que no ano, se for da Tua vontade, que haja um novo ano, o Senhor esteja nos dirigindo como igreja do Senhor, esteja nos restaurando, Pai, nos preparando para o retorno, para aquele grande encontro com o Senhor. E também colocamos diante do Senhor todos os cuidados dessa vida, Pai, porque somente Tu pode acalmar o nosso coração, aquietar o nosso coração, para que ele não fique ansioso com as coisas desta vida, mas que o nosso coração tenha um anseio por Ti, pela Tua volta. Pai, abençoa essa semana. Todos os cuidados dela estão diante do Senhor, ó Pai. Obrigado por conservar cada um de nós na mais plena e perfeita saúde. Continue nos sustentando, ó Pai. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém.